E aí, tudo bem? Treinou os exercícios respiratórios? Se não tiver treinado, volta na segunda aula para poder treinar, hein? Que a respiração ela é fundamental para o acompanhamento do nosso treino, já que ela lida muito com a consciência corporal, que é uma das funções que a gente trabalha com pompoarismo. Nessa aula, nós vamos falar especificamente de uma outra função, que é o relaxamento. Lembra da identificação da musculatura? Então, algumas mulheres podem ter sentido uma dificuldade ao introduzir o dedo. São mulheres vagínicas, mulheres que têm uma contração involuntária. Inclusive, mais pra frente vai ter uma aula somente sobre vaginismo, que é essa contração involuntária da musculatura. Então, tão importante quanto aprender a controlar, a contrair, a fortalecer essa musculatura, é importante que a gente aprenda a relaxar essa musculatura. E aí existem algumas etapas que você pode fazer. Primeira delas, existem bolsas de água térmica hoje em dia do formato de um absorvente. Então você pode colocar uma aguinha morna ali e se sentar sobre essa bolsa térmica durante aproximadamente 5 a 10 minutos para ir liberando essa musculatura. Uma segunda técnica que nós podemos utilizar para relaxar essa musculatura é utilizar essas bolinhas de massagem aqui. Lembra que eu falei do isquio, aquele osso que a gente senta aqui em cima dele? Pois então, nós vamos colocar essa bolinha nessa mesma região, entre o isquio e o bumbum. Sabe a linha do meio do bumbum? Você vai colocar entre o isquio e a linha do meio. É como se fosse entre o isquio e o ânus. Então você vai sentar em cima dessa bolinha e vai fazer um movimento de deslizamento do quadril para massagear essa musculatura. Então faz isso numa cadeira que seja uma cadeira dura, tá? Para realmente a bolinha massagear essa musculatura. Não vale fazer numa cadeira que seja muito macia ou no colchão muito macio. Então o que a gente vai fazer? Levantou o bumbum, colocou a bolinha depois do isquio, coloca a mãozinha aqui, ó, acha o isquio, coloca a bolinha um pouquinho para a região interna, sentou sobre ela e aí você vai fazer um movimento de deslizamento. Apoia a mão mesmo assim na cadeira e aí você vai jogar o quadril para frente e para trás, para frente e para trás. E a bolinha ela vai massageando essa região. Faz isso por 2 minutos. Depois a gente tira a bolinha e vai fazer o mesmo movimento do outro lado. Levantei o bumbum. Achei o meu ossinho do isquio, entre o isquio e o ânus, eu vou sentar com a minha bolinha. Deslizamento do quadril para frente, deslizamento para trás, para frente e para trás, por mais 2 minutos para ir relaxando essa musculatura. Terceira técnica, nós vamos misturar um pouquinho do que nós vimos na respiração e um pouquinho de relaxamento agora. Então, o que você vai fazer? Com a musculatura pélvica relaxando, você vai inspirar o ar. Na hora de expirar, você vai soltar o ar pela boca e imaginar conscientemente que você está assoprando, que você está soltando o ar pela musculatura vaginal. Kátia, eu consigo fazer isso? Gente, a gente não vai conseguir assoprar o ar do pulmão pela vagina. Não é isso de forma alguma. É só para que você aprenda a soltar essa musculatura, ok? Então você inspira com a musculatura em estado de repouso e quando você expirar, você tenta fazer esse mesmo movimento de expiração, de soltar o ar. Imagina como se estivesse saindo um ar de dentro da sua vagina. E faça esse movimento, principalmente se você tiver essa musculatura muito tensa, essa musculatura muito contraída. Esse exercício ele é de fundamental importância para que você aprenda a desbloquear, a relaxar. Na aula de vaginismo, eu ensinei mais algumas técnicas de liberação dessa musculatura. Então, se esse for o seu caso, pode ir direto para a aula de vaginismo, assistir primeiro aquela aula para depois assistir o restante do curso. Caso contrário, caso a sua musculatura esteja normal ou a sua musculatura esteja enfraquecida, aí sim nós vamos partir para os exercícios de fortalecimento que estão na nossa próxima aula.